Paz, Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Muito bom estar aqui, como sempre. Vou colocar aqui, né? Eu já, sem mais delongas, eu vou pedir a sua ajuda e a ajuda da mídia para a gente ler um texto agora. Pode ser? Nós vamos ler o texto de João 3,16. Eu quero que você se prepare para essa leitura. Amém. Vamos ler? Amém. Podemos? Podemos. Eu vou pedir para você ler junto comigo, tá? Todos juntos. Porque Deus... Amém. Muito obrigada. Ainda do jeito que você tá, dá uma olhada ao redor assim, ó. Pode tirar a Lica. Obrigada. Vocês viram? Aí eu vou fazer igual o pastor. Não sei entender, não. Vou fazer igual o pastor. Vou andar. Presbítero Raquel, por que você ficou de pé para fazer essa leitura com a sinceridade? Reverência da palavra. Deixa eu ver aqui. Raquel, Carlos, por que vocês ficaram de pé? Porque você pediu. Porque você pediu. Ah, você pediu. Deixa eu ver aqui. Gu, por que vocês ficaram de pé? Que a gente combinou. Porque a gente combinou. Suzy, Antônio, família, por que vocês ficaram de pé? Porque eu vi todo mundo levantando. E aqui, mesma coisa, Miguel. E aqui, família, Wagner, Monique, nós estamos com visitantes. Com a licença, visitantes. O nome de vocês, desculpa? Fábio e Fernando, por que vocês se colocaram de pé também? Aleluia! Aleluia! Dalila, John, por que vocês ficaram de pé assim? Porque minha esposa ficou. Não. Isso aqui é o auge pra mim. Obrigada, gente. Eu paro aqui. Obrigada, John. C10, tá? Pode sentar, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Glória a Deus. Muito obrigada por participarem ativamente comigo na ministração dessa palavra. O texto de agora, que nós lemos, ele foi puramente ilustrativo, tá? Puramente ilustrativo. Ele não faz parte, de fato, do entendimento que nós teremos nessa noite. E eu quero trazer o título da palavra que o Senhor colocou no meu coração já há algum tempo. Por favor, Lica. Efeito manada. Ou efeito multidão. O que é efeito manada? Alguém sabe dizer? Quando um levanta, todo mundo levanta junto. O que mais? O efeito em cadeia, começa um, vai... É isso? Quem mais? Quem mais? Efeito dominó. Ju? Seguiu o bonde. Galera tá indo, a gente vai. Quem mais? Aqui desse lado. Maria vai com as outras. Tá. O efeito manada, ele é um fenômeno psicológico e social. Ele é um fato, tá? Ele sempre aconteceu e sempre vai acontecer em nosso meio. Então, ele é um fenômeno psicológico e social, onde a gente tende a fazer o que o outro está fazendo, não necessariamente por uma convicção. Pode ser também por uma convicção. Eles estão levantando porque foi combinado. Eu estou levantando em reverência à palavra. Eu posso ter uma convicção referente a isso. Mas outros podem não ter. Por que você levantou? Uai, porque todo mundo levantou, eu levantei também. Ou, minha mulher levantou, eu levantei, ué. Pelo amor de Deus, você ficar sentado aqui, ó. Vai, John, vai, levanta. Então, isso na psicologia, né, no estudo da sociedade, se chama efeito manada. Então, às vezes, a gente copia a ação do outro. Então, sabe aquela coisa assim? Você vai no poupa-tempo, e aí você precisa passar naquele guichê, e exatamente naquele guichê tem um monte de gente parada, com uma fila. O que você vai? Você passa no guichê primeiro ou você para na fila? Você para na fila. Ah, Suzy, vai no guichê. Moça, desculpa, preciso ser atendida aqui. Ah, pega a fila. Ah, tá, pego a fila. Mas geralmente a gente já vai no que está todo mundo fazendo. É errado isso? Não.
Isso já é uma convenção social. Se a gente chega no mercado, tem lá separado as filas e tem gente parada, o que você está achando? O que aquela pessoa está fazendo parada na frente do caixa? Ela está na fila, mas nem sempre ela está. Às vezes ela está esperando a mulher, o cara está esperando a mulher que foi pegar alguma coisa. Moço, você está na fila, aí você só percebe quando o tempo está passando, a pessoa está parada lá. Aí você fala, com licença, você está na fila? Não, moça, estou no... Ah, tá, com licença. Então, a gente tende já a ter ações definidas de acordo com aquilo que a sociedade está acostumada a fazer. É errado? Não. É certo? Também não. É um fato. Acontece. As principais características e causas desse efeito manada é porque a gente segue a maioria para poupar ter que tomar uma decisão. Está todo mundo fazendo, a gente vai fazer igual. Eu tenho que decidir, ir atrás, consultar, entender. Se todo mundo que eu confio e acredito está indo fazendo isso, eu vou fazer também. Outra característica é que se todo mundo está fazendo, é porque é certo. Então, vou fazer, é melhor. O outro é, mas e se todo mundo fizer e eu não fizer e eu ficar de fora? E eu passar vergonha, e eu ficar constrangido? Outra característica é, e se eu não fizer e eu me sentir a parte desse grupo, dessas pessoas? Será que eles sempre fazem desse jeito e se eu não fizer igual, eu vou me sentir parte, não vou me sentir parte? Novamente, não é certo ou errado. Vamos lá, na nossa igreja, aqui na Igreja Família, a gente levanta sempre para ler o texto bíblico? Mas e se eu for numa igreja, assembleia mais tradicional e todos levantarem? Você vai ficar sentado só porque a sua igreja não levanta? O que a gente vai fazer? Levantar, as pessoas levantam, a gente vai levantar também, em respeito, em reverência. Não só a palavra, mas a cultura daquele povo, a cultura daquelas pessoas. E por último, o que a gente chama de informação assimétrica, que é, quando você não tem informação suficiente, como é que aconteceu aqui? Ninguém falou nada para mim, não estou sabendo. Geralmente a gente não levanta. Mas alguém parece que tem alguma informação que eu não tenho, eu vou atrás dessa pessoa. Eu acho que ela tem mais informação do que eu. Isso é o efeito manada. Novamente, dá para a gente falar que ele é certo ou errado, assim, definitivamente? Não. Pode ser errado se você seguir o bonde para aquilo que é errado, mas pode ser certo se você seguir o bonde para aquilo que é correto. Ele é um fato. E aí, está aqui, ó, efeito manada. E a gente riscou a palavra manada. E eu quero que você fale comigo bem alto. Qual que é a palavra que está embaixo? Multidão. Então, essa explicação prévia que eu te dei acerca do efeito manada, eu quero que você enxergue para multidão. A multidão, ela funciona exatamente desse jeito. A multidão, o que é a multidão? A palavra multidão. Ela é um grupo grande de pessoas que tem algo em comum. Seja, por exemplo, está todo mundo parado na fila do poupa-tempo esperando o atendimento, é algo em comum e são várias pessoas fazendo a mesma coisa. Ou, por exemplo, quem aqui torce para o Corinthians? Vai Corinthians, meu filho. Porapopó. Desculpa, gente, foi mal. Deixa eu me conter. Aleluia. Nós somos uma multidão. Dentro dessa igreja existem corintianos. Tem alguém aqui que é santista, por exemplo? O seu João Batista, claro. É claro. Eu amo muito a sua vida, seu JB. Mas também é uma multidão. A Manu, teve gente mais lá atrás também. O Lucão. Nós temos... As multidões também podem ser formadas por time. A gente consegue diferenciar uma multidão, por exemplo, por gosto musical, uma inclinação política. E tem o lado X, o lado Y, o lado que não é nem X nem Y, o lado que também não é nada. Todos eles são multidões. Nós temos multidões de vertentes teológicas. Não, essa multidão aqui, ela é calvinista. Essa multidão aqui é arminiana. Essa multidão aqui é pentecostal. Aquela multidão, nós temos várias multidões.
tudo hoje é uma multidão. E se tudo é uma multidão, a reflexão de pronto que eu gostaria que você tivesse aqui agora é: a qual multidão você pertence? Em qual multidão você está hoje? E, sem mais delongas, eu vou ler o que a palavra de Deus, mais especificamente os evangelhos, nos dizem sobre multidões. Amém? Por favor, abram comigo o evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 21. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Ô, Lica, geralmente quando eu ministro, você está aí, você já percebeu? Gostei dessa duplinha. Amei. Então, vamos lá. Nós vamos ler até o 11, tá, Lica? Então, lá em Mateus 21, eu vou dar um título aqui, tá, para vocês, porque a gente vai usar isso com um pouco de frequência na palavra. Aqui é a multidão da entrada triunfal, ok? Vamos ler juntos. E indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram uma jumenta e um jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente, o que é muitíssima gente? Uma multidão, eu vou trocar essa palavra, com licença. E uma multidão estendia suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, e também os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que seguia, clamava dizendo, repete comigo isso, que é lindo demais. Hosana ao filho de Davi. Muito obrigada. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo, quem é esse? E a multidão dizia, esse é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Glória a Deus. Quem já sente uma proximidade com essa multidão aqui? Agora nós também vamos ler, também num evangelho, um outro momento que usa a mesma palavra, multidão. Nós vamos também ler o evangelho de Marcos, no capítulo 15. Marcos 15, a partir do versículo também o 6, tá? Aqui nós vamos ter outro nome. Lá era a multidão da entrada triunfal. Então, contextualizando, para quem talvez não conheça, quando Jesus Cristo, junto ali com seus discípulos, ia adentrar Jerusalém numa época de Páscoa, numa época de festividade, na hora que ele foi entrar, ele atrás, quando vocês chegarem ali, vai ter um jumentinho, pega ele que eu vou entrar, tal. E ele entra, só que quando ele entra, não é só a entrada de um cara numa cidade, tal qual a gente quando vai visitar um lugar, está assim, bem-vindo a tal lugar. É o máximo que se recebe de boas-vindas. Ele não. A galera foi, nossa, de fato, uma festa para receber. Então, aquele primeiro texto é da entrada triunfal. Este de agora, diga comigo, a multidão do julgamento. Então, vamos ler. Ora, no dia da festa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que preso com outros amotinadores, tinha num motim cometido, fala comigo, uma morte. Uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que lhe fizesse como ele sempre tinha feito. E Pilatos lhe respondeu dizendo, quereis que eu solte o rei dos judeus? Porque ele bem sabia que por inveja os principais sacerdotes tinham o entregado. Mas os principais sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. É só até aqui, Li, por favor. Não, desculpa, pode continuar. O 11, a gente parou no 11. Que solte Barrabás, isso, obrigado. E Pilatos respondendo-lhe, lhes disse outra vez, que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais de rei dos judeus? E eles tornaram a clamar, crucifica-o! Mas Pilatos lhe disse, mas que mal ele fez?
E eles cada vez mais clamavam: crucifica-o! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Minha pergunta para você é: a qual multidão você pertence? Quando a gente lê, a gente ouve em outras pregações ou em estudos bíblicos acerca desses textos, a gente costuma enxergar como uma multidão só. A mesma multidão que celebrou a vinda de Cristo é a multidão que o crucificou. Não está errado, porque quando te ministrarem sobre isso, você não vai corrigir. Está errado, não é heresia. Não, está certo, porque é feita uma analogia com a humanidade. A humanidade é inconstante. A mesma humanidade que ama a Cristo, outrora odeia. A mesma humanidade que faz juras de amor a Cristo, é a mesma humanidade que quer uma liberdade de pecar e fazer o que a carne tem vontade. Então não está errado, né, se nós enxergássemos como uma multidão só. Porém, hoje eu gostaria de te convidar a ter uma ótica diferente. A ótica do contexto histórico. Amém? Então vamos lembrar lá da multidão da entrada triunfal. Quem eram aquelas pessoas? Lembrando que era um período de festividade, era um período de Páscoa. Então o que acontecia com Jerusalém naquele período? Ficava cheio, todo mundo vinha das cidades ao redor e populava Jerusalém, aquele lugar. E vamos todo mundo para lá, porque lá acontecia a grande festa da Páscoa. Então, as pessoas que estavam celebrando a entrada de Jesus eram as pessoas que já o acompanhavam, as pessoas que já ouviam falar dele, as pessoas que talvez já tivessem visto os seus milagres. Então, primeiro que eles já sabiam quem era o Cristo que estava entrando ali. Segunda questão é, os judeus, eles vinham de outras regiões, como eu falei, para Páscoa, porque eles ouviram falar de quem Cristo era, porque eles ouviram falar de Lázaro, mas ali eram pessoas eram peregrinos que estavam ali, eram viajantes, não eram moradores, não eram locais, certo? E então, além de não serem locais, tem um contexto. As pessoas que estavam fora, que vinham de outras cidades, eles precisavam, eles sabiam que chegaria o Messias, o Salvador, o Rei dos Judeus, aquele que me libertaria, aquele que cumpriria uma promessa. Então, quando foi falado, Jesus Cristo, vem aí, eu sei quem Ele é, vem, vamos fazer festa. Eles sabiam quem Jesus era. Agora, a multidão lá da entrada triunfal, que embora estivessem num período semelhante, que embora estivessem numa cidade, na mesma localidade, eles não eram as mesmas pessoas, o mesmo público. Então vamos lá, vamos falar do local que aconteceu aquele julgamento e a hora. Primeiro que o julgamento acontecia muito cedo pela manhã, porque no decorrer do dia, a festa, a Páscoa, os preparativos, os sacrifícios precisavam acontecer. Então era quase a primeira coisa. Sabe aquela galera que assiste, e sem nenhum julgamento aqui, que assiste aquele do gado lá na televisão? Não. É o quê? Globo Rural. Jamais que eu sou essa pessoa, gente. Jamais. O Globo Rural tá passando, eu tô aqui, ó. Me mira aqui, ó. Não é sobre o conteúdo, é sobre o horário, vida. Não sou essa pessoa. Era quase na mesma pegada. As pessoas que estavam lá sabiam do que ia acontecer. Era pouco provável que eles fossem os peregrinos. Eram pessoas locais que estavam acostumadas com uma rotina e que precisavam estar ali naquele local. Aqui alguma dúvida? Até porque, só um ponto, os peregrinos, os viajantes, eles estavam acampados ao redor da cidade. Então era pouquíssimo provável que eles estivessem ali dentro, certo? Segundo ponto, lembra que a gente leu ali que os sacerdotes daquele local incitaram o povo? Ou seja, além de ter o povo, existiam pessoas no meio que, assim também como o texto de Marcos disse, eles invejavam Jesus.
Eles não queriam que Jesus tivesse o poder que teve, ou a influência que teve. Então, eles estavam no meio daquela multidão, como quem fala, vai, levanta a mão. Com muito respeito e amor, tá, da Lily John, só para ilustrar, levantei, porque a minha esposa levantou. Imagina se a Dalila tivesse feito, vai, Jonathan, levanta, vai. É como aqueles sacerdotes, vai, grita, crucifica, grita, liberta Barrabás, vai. E por que aquelas pessoas obedeceram aos sacerdotes, aqueles homens? Que aí é o último ponto sobre a característica dessa multidão, da multidão do julgamento. Era muito provável que ali eram pessoas moradoras e que dependiam de estar bem na fita com os sacerdotes daquele local. Daqui a pouco os viajantes vão embora, vai ficar só a gente de casa. Se eu contrariar o sacerdote, o governador, quem manda na parada toda, isso vai bater em mim. Então existia um interesse político, um interesse de status. Tá claro? Então, os últimos pontos que eu quero trazer dá para perceber a diferença da sensação que nós tivemos ao ler o primeiro texto daquela multidão e o segundo texto da multidão que crucificou? A impressão que dá é que a gente está assim, yes, Hosana, crucifica-o. Eu imagino que lá no ambiente existia uma diferença absurda também. Não era o mesmo ambiente de folhagens ao chão, festas, tamborim tocando, gente dançando, como a Isa veio aqui. Era um ambiente diferente, era um ambiente político, um ambiente tenso. Tudo que eu fizer aqui vai ser visto. Então eu preciso calcular bem as minhas palavras, os meus movimentos. E aí, de novo, a gente está falando, as palavras utilizadas no texto para os dois momentos era multidão. Mas não está claro aqui para você que são multidões diferentes? Ou não? Você acha que é igual? Eram as mesmas pessoas? Eu não duvido que tivesse um ou outro que quisesse participar, um curioso ali, uma pessoa que quisesse se envolver, mas a multidão não era a mesma. A multidão não era a mesma. Novamente, eu repito a reflexão. A qual multidão você pertence? Aí você pode falar assim, não, Bianca, eu já vi várias pregações sobre multidão, e eu não sou multidão, eu sou discípulo. Não é mesmo? Porque geralmente é essa analogia que a gente faz. Ou discípulo, ou eu sou discípulo, ou eu sou multidão. Mas eu tenho uma defesa para essa palavra para trazer aqui para você. A multidão, imagina comigo, a multidão é o auditório. Imagina num teatro, num show, num evento. A multidão é o auditório. Discípulos são aqueles que estão no backstage, certo? É aquela galera que faz parte da equipe. A multidão é quem clama e recebe o milagre. Os discípulos são as ferramentas pelo qual Deus vai usar para fazer o milagre acontecer. O efeito manada que nós estamos falando aqui, da multidão, é a multidão que grita, que faz barulho. Mas os discípulos são aqueles que, através de, para Cristo e por Cristo, é quem responde ao grito dessa multidão. Mas, de todo modo, todo discípulo faz parte ou fez da multidão. Mas a multidão não é discípulo. Deu para entender? Então, vamos lá, vamos imaginar que vocês são multidão e a Fernanda está como obreira hoje. Mas ela não está fazendo parte disso aqui? Então, ela é multidão. Ela está fazendo parte dessa multidão, embora com a função de obreira. Mas ela faz parte desse mesmo movimento. E aí eu quero te trazer base bíblica, tá? Para isso que eu estou falando. Então, o primeiro ponto é: muitos discípulos foram chamados por Cristo no meio da multidão. Enquanto eles estavam na multidão, ou próximo a ela, como Pedro, tudo bem aí? Bom dia, glória a Deus. Como Pedro, André, Tiago e João, que eram os pescadores, embora eles estivessem exercendo a função deles ali, no meio das pessoas, Cristo os convocou. Mateus também,
que depois de que Cristo curou o paralítico, aquelas pessoas estavam ali meio se movimentando e ele enxergou Mateus ali e falou: eu quero você, me acompanha, me siga. Então, os discípulos, ele teve que estar numa multidão para ser achado, esses daqui que eu citei, para ser achado por Cristo, para ser chamado, comissionado. Mas também existe outro ponto de que, mesmo sendo discípulos já, eles andavam no meio da multidão. Eles estavam entre os povos, eles passeavam entre as pessoas. E aí eu cito, não precisa abrir, tá, Lica? Lá também no Evangelho de Lucas, capítulo 9, que Jesus fala assim, que o texto fala assim, né? Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos. E Jesus perguntou a eles: quem dizem as multidões que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias. Ou seja, para eles terem a resposta para Jesus, onde que eles estavam antes? Na multidão. Eles estavam passeando entre as pessoas, conversando, fazendo uma compra, ali, ouvindo o que as pessoas estavam falando, sendo cidadãos normais. Eles estavam entre a multidão. Então eu preciso que você entenda novamente. Ah, mas eu sou pastor, eu sou obreiro, eu sou da mídia, estou na igreja. Multidão é igreja, eu sou discípulo. Não. Embora você seja alguma coisa de algum lugar, você faz parte de uma multidão. Ok? Tá, Bia, mas fazer parte de uma multidão me ofende. É estranho, né? Não, eu sou multidão. Não, eu não quero ser multidão, eu quero ser discípulo. Não, não é para te ofender. Porque o problema não está em fazer parte de uma multidão. O problema está em fazer parte de algumas multidões. E aí existem algumas coisas que nos diferenciam, que faz a gente ter clareza. Essa multidão que eu pertenço, essa galera do meu trabalho, essa galera aqui da igreja, esse grupo aqui que eu estou participando, ou os amigos da minha faculdade, que seja. Como é que eu vou saber que essa multidão é a multidão que eu quero estar? Ou que eu deveria estar? Primeiro ponto. Como é que eu diferencio essa multidão? Olhando o que essa multidão persegue. O que é essa multidão? E o que é perseguir? Aqui não é perseguir de vilão, tá? De perseguir, de machucar, enfim. É o perseguir, de estar apaixonado. O que essa multidão é apaixonada, persegue dia e noite, noite e dia? Aí você vai saber que multidão é essa. Aquela multidão do julgamento, lá com Pilatos, eles perseguiam sangue. Eles sabiam o que ia acontecer ali. Mas eu preciso estar para decidir quem morre hoje. Quem é que vai ser machucado hoje? Outro ponto que eles estavam ali era para perseguir os prazeres da carne. Eu vou estar lá porque a minha palavra vai valer. Ai, nossa, aquele cara que está lá machucou a minha família, então eu vou me vingar agora no julgamento. Do eu tenho que estar lá porque é para mim, para o meu ego. Outra coisa que aquela multidão perseguia era status e posição política. Se eu seguir essas pessoas e estar no meio delas, eu tenho algum poder, alguma relevância. Agora, a multidão da entrada triunfal, eles perseguiam o libertador. Eles perseguiam aquele que era a resposta da promessa. Ele é o meu Messias. Eu quero estar lá, não é porque eu vou ver sangue, eu vou ver ferida, eu vou ver políticos e sacerdotes. Eu vou estar lá porque Ele me salvou, Ele me amou. E eu quero estar lá. É muito fácil diferenciar multidão de multidão. Então, o primeiro ponto que nos faz diferenciar é olhar o que essa multidão persegue. E o segundo passo é olhar o que essa multidão defende. A multidão do julgamento defendeu a morte.
Porque, vamos concordar, eles quiseram soltar Barrabás, que era um homicida. Ai, tadinho, ele matou, na frente de uma multidão lá, no movimento, ele matou alguém. Ah, solta ele. Por que solta ele? Deixa ele fazer mais. Dá liberdade para ele. Vamos ver o que ele faz. Então aquele povo defendeu a morte. Mas a multidão da entrada triunfal defendeu a vida. Esse homem trouxe vida para Lázaro. Esse homem curou. Esse homem traz paz. É lá que eu quero estar. Eu sou essa multidão. E tem uma coisa muito clara entre as duas multidões. Multidão do julgamento. Cristo estava na frente deles, embora amarrado, talvez com uma expressão triste, não sei, ou até meio afrontoso, não sei, né? Às vezes Jesus estava assim, eu sei mesmo, vai. Sei lá como Jesus estava. Não me interessa como ele estava, me interessa que ele era o Cristo. E ele estava lá, olhando para eles. Mas olhar para Cristo não significa discernir a presença dele. Eles estavam lá julgando Cristo. Ele está falando contra o rei mesmo. Crucifica-o. Ele fez milagre no sábado. Crucifica-o. É o Cristo. Eles não sentiram o peso da glória de estar diante do Deus vivo e poderoso. Eles não sentiram. E se sentiram, a fala dos poderosos, dos manipuladores, conseguiu ser mais forte do que a presença para eles. Agora, a multidão da entrada triunfal, Cristo nem tinha colocado o pé dentro dos portões. E eles já sentiam, ele vem, ele está chegando, olha lá. Não sei que hora que ele vai chegar, não sei, mas ele vem. Pega a folha, sobe aí. Menino, ô Gustavo, sobe lá, pega uma folha. Ô Pedro, pega, sei lá, coisa, vai no chão, porque ele vem. Eles nem precisaram ver a cor dos olhos dele para celebrar que ele vem. A presença precisa ser facilmente reconhecida. E a multidão da entrada triunfal reconheceu sem nem olhar para ele. É muito fácil diferenciar multidão e multidão. A multidão do julgamento julgou porque ele curou um homem que estava sofrendo. Ele curou um homem que estava no sábado. No sábado não pode. Quem ele pensa que ele é para fazer isso? Pô, mas ele curou. Não. Que bonitinho, né? Mas não pode. Legalismo. Ele tem que se mudar as minhas regras. Não, a gente tem aprendido aqui. Eu tenho que me moldar as regras do meu Deus. Cura no sábado, Senhor. Cura de madrugada, Senhor. Cura no louvor. Cura no kingdom. Cura no som. Faz, Senhor. Mas o povo do julgamento nem sentiu o peso da glória do Senhor numa cura. E eu quero falar novamente. A qual multidão você pertence? E o terceiro e último ponto aqui e aqui para mim é o mais poderoso. Se eu cancela. Jesus, quando ele tinha um momento a sós com alguém, sabe aquela mulher que foi pegar água no poço? E ele encontrou com ela, ele fez algo maravilhoso, não fez, na vida dela? Mas quando ele encontra no individual, ele cura identidade, ele cura destino, ele cura perspectiva de vida. Mas era só em meio a uma multidão que o adorava que aconteciam sinais e maravilhas. Era na multidão.
sei lá quantas pessoas andando, e vem uma mulher e toca na hora da veste dele. Ei, peraí pessoal, afasta, afasta. Tem muita gente, afasta, que foi mestre. Alguém me trocou, que de mim saiu virtude. Era em meio à multidão, enquanto ele caminhava, que vinha alguém, mestre, mestre, a filha do outro morreu. Mestre, mestre, o filho do outro está endemoniado. Calma, vamos multidão, vamos comigo. Sinais e maravilhas vão acontecer, vamos, vamos. E aí era um falando para o outro, ei, ele acabou de curar uma mulher, uma menina doente, ela ressuscitou. É sério, chama mais, vamos, vamos. Em meio à multidão que o adora, existe espaço para sinais e maravilhas. E aí nós temos falado, ainda nesse mês de março aqui na nossa igreja, que nós precisamos contemplar o Senhor, que nós precisamos contemplar a face dEle. Nós temos falado que existe um caminho, que Ele tem um caminho para mim, e que neste caminho existe presença do Senhor. Nós temos falado também que esse caminho e essa presença vai nos custar tudo. Não é uma parte, não é o que é confortável, é tudo. E se vai custar tudo para você, porque você ainda não está na multidão que celebra Ele, mas está na multidão que quer ver sangue. Eu até vou lá e participo da multidão que adora, para ver o que Ele vai fazer. Mas na hora de apontar, cadê meu carro? Realmente Ele fez mesmo no sábado, não pode mesmo. Se custa tudo, decida que multidão você faz parte. Se custa tudo, a presença dEle tem que estar tácita para você. Olha, Ele curou no sábado, mas Ele curou no sábado alguém que precisava da presença dEle. Não interessa se foi no sábado, interessa que a vida veio. Interessa que a restauração veio. Lá estava a presença. Pergunta-se naqueles que não faziam nada no sábado: que vida foi curada? Que vida foi transformada? Pelo contrário, crucifica-o. 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 Que multidão você faz parte? Em qual multidão você pertence? Eu quero que você se coloque de pé agora no seu lugar.